esse ponto eu queria colocar aqui, sobre os dons do Espírito Santo, para o professor Carlos estar finalizando. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Né? Vamos concluir com os dons do Espírito. Para dar continuidade aqui na nossa os dons do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então com a nossa aula, falando a respeito dos dons do Espírito. Os irmãos todos aí têm as suas apostilas, os seus livros, e é importante acompanhando. Antes de entrarmos de fato, os irmãos podem ficar tranquilos que a nossa classe vai acabar no horário. Antes de entrarmos na matéria propriamente, eu gostaria de conhecer um pouco mais dos irmãos e saber se alguns dos irmãos que estão aqui presentes, acredito que haja alguns que já tiveram um contato com a teologia de fato. Os irmãos, ou todos os irmãos, alguém já fez algum curso dentro dessa área da teologia, já realizou alguma coisa nesse sentido, ou é o primeiro contato que os irmãos têm com a teologia? Algum irmão já estudou, a primeira vez, o irmão já estudou, algum outro irmão já estudou teologia, o primeiro contato? Não? Somente o irmão, o pastor? Só o pastor então? A irmã? Ótimo, graças a Deus. Irmãos, nós temos que, antes de entrarmos em qualquer ciência, seja ela qual for, todo curso, e acredito que aqui houve essa parte, todo curso, seja qual for, antes de entrar nas matérias mais complexas, mais difíceis, podemos dizer assim, você inicia com uma introdução. Quando você vai estudar Direito, por exemplo, as primeiras matérias de um curso de Direito, você vai estudar Introdução ao Estudo do Direito, Introdução à Norma, Filosofia Jurídica, porque são matérias que vai fazer com que a sua mente abra para que, quando você tem o conhecimento do que é o direito, aí sim, as matérias com relação ao Código Civil, Código Trabalhista, Código Penal, aí sim você está pronto para receber essas informações. Então, sem uma introdução do que é teologia, é muito difícil para aqueles que não tiveram nunca, ou em nenhum momento, um contato com a teologia, é muito difícil que exista uma coesão, que exista um entendimento do que de fato eu estou estudando. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, é estudarmos a Bíblia, uma coisa é lermos a Bíblia, e outra coisa completamente diferente é estudarmos teologia. Nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada. Amém? Que a palavra de Deus é inerrante. Amém? Mas a teologia não. Porque a teologia, ela tem o interesse de fazer com que você se torne uma pessoa pensante referente aos assuntos contidos na palavra de Deus. Então nós temos que ter essa introdução do que é teologia, o que eu estou estudando de fato. Por quê? Porque a teologia ela é dividida em 3 pontos fundamentais. Se os irmãos quiserem escrever isso no verso de alguma página da apostila, os irmãos podem escrever. Mas a teologia ela é dividida em 3 pontos fundamentais. A teologia ela é dividida como teologia sistemática, ela é dividida como teologia histórica e ela é dividida como teologia prática ou bíblica. Teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática ou bíblica.
Dentro da teologia prática ou bíblica, que são matérias que se completam, nós temos as divisões da introdução ao Antigo Testamento. Se tivesse aqui, eu escreveria aqui, os irmãos irem acompanhando. Introdução ao Novo Testamento, hermenêutica, homilética e exegese. Isso dentro da teologia prática ou bíblica. Na teologia histórica, nós temos as seguintes divisões. Nós temos a história de Israel, a história da igreja. E dentro da teologia sistemática, nós temos, alguém sabe? Nós temos teologia ou teísmo. Teísmo. E o que é o teísmo? Teísmo é a ciência dentro da teologia que trata de Deus. Teísmo. Nós temos cristologia, que é a próxima matéria dos irmãos. Nós temos pneumatologia, que nós estamos estudando hoje aqui. Nós temos angiologia, que trata dos anjos. Nós temos antropologia, que trata do ser humano. Amém? Amém. Nós temos, além da antropologia, a eclesiologia, que trata dos fundamentos da igreja. A missiologia, que são das missões. A soteriologia, que fala da salvação. A martiologia, que fala do pecado. E a escatologia, que fala da doutrina das últimas coisas. Então, quando eu sei em que parte dessas vertentes eu estou inserido, quando eu tenho essa iniciação, antes de entrar no mérito da matéria propriamente dita, quando eu sei aonde eu estou, fica mais fácil eu assimilar o conteúdo. Amém? Então, nós estamos estudando pneumatologia. Significa dizer que estamos estudando qual teologia nesse momento aqui? Teologia prática ou bíblica, teologia histórica ou teologia sistemática? Nós estamos estudando qual teologia nesse momento? Os irmãos podem me dizer? Teologia? Pode falar, sem medo de errar. Se errar, nós vamos corrigir. Teologia? Sistemática. Ótimo. E dentro da teologia sistemática nós temos a matéria que nós estamos vendo aqui, que é pneumatologia. Glória a Deus. Que os irmãos estão estudando. E falando a respeito dos dons, já que a matéria está no seu término, nós todos sabemos, e se não sabemos, teremos essa informação agora, que há muita confusão com relação a algumas particularidades sobre os dons do Espírito. Por exemplo, existe uma linha interpretativa mais defendida por irmãos reformados. Quando eu falo irmãos reformados, eu me refiro a igrejas reformadas. E quais são as igrejas reformadas? As igrejas presbiterianas, as igrejas luteranas, as igrejas anglicanas e as igrejas batistas. E quando eu falo da linha reformada, existe uma definição de que os dons do Espírito se encerraram, que a manifestação dos dons do Espírito Santo encerrou-se no período da Igreja Apostólica. E dentro da teologia, o nome dessa ideologia teológica, os irmãos sabem, alguém aqui sabe dizer? O nome é cessacionismo. Se quiserem escrever, os irmãos estejam à vontade. Então, a igreja reformada, em sua maioria, defende o cessacionismo. O que é o cessacionismo? Cessacionismo vem de cessação, de algo que cessou, que não existe mais, que não há mais necessidade, que não é mais necessário. Porque, segundo o entendimento, fica claro e evidente a tais que
as manifestações dos dons foi justamente para que a igreja que estava iniciando tivesse uma força sobressalente para que ela permanecesse. Então, quando a igreja se estabeleceu, cessou-se os dons. Essa é uma linha. E embora eu seja reformado, eu não sigo essa linha. Tá bem? E existe a outra linha, que é a linha continuista, de continuidade, que é a linha que eu sigo, que eu acredito que os irmãos também seguem. Amém? Amém. Que é a ideia de que os dons do Espírito não se limitaram aos apóstolos, ao início da igreja primitiva, mas que os dons do Espírito continuaram, e através da continuidade dos dons, a igreja não só se fortaleceu, como cresceu. E esse mesmo dom é manifesto até os dias de hoje. Quantos creem que os dons são manifestos até os dias de hoje? Amém. Em função disso, existem algumas ideias de que, com a continuidade dos dons, as pessoas começaram a dar mais ênfase, a buscar mais determinados dons. O apóstolo São Paulo, ele nos diz que devemos buscar os dons mais preciosos. Amém? E qual ou quais, na visão dos irmãos, nós estamos em classe, na visão dos irmãos, quais são esses dons mais preciosos que Paulo diz, aconselha para que a igreja possa buscar? Algum irmão pode dizer? Algum irmão arrisca dizer? Tem ideia? Não necessariamente. Algum outro irmão arrisca? Da fé? Não necessariamente. O dom de profecia. Mas nós temos que entender, aí está o grande embate que existe, irmãos. Quando Paulo, o apóstolo, está falando referente ao dom de profecia, ele não está dizendo que nós temos que buscar o dom onde o irmão fala 5 palavras em línguas e uma na sua língua latina ou nativa. Quando Paulo, o apóstolo, ele está falando sobre o dom da profecia, qual é a maior profecia que nós temos? E a maioria dos irmãos entendem que quando se fala em profecia, está falando que vai descer alguém marchando do púlpito até a sua orelha, sujar a sua orelha, falando coisas que não faz sentido algum e que não está dentro da palavra, e você, crendo, se frustra diante de uma palavra que Deus não falou. Então, quando o apóstolo São Paulo está falando do dom da profecia, ele fala referente à palavra de Deus. E dentro desse escopo existem as divisões que estão nas apostilas dos irmãos, onde os dons são divididos em 3 classes. Os irmãos estão na página dos dons aí? Os dons são divididos em 3 classes. Qual é a primeira classe que podemos falar a respeito dessa divisão dos dons? A primeira classe é qual? São os dons de revelação. E quais são os dons de revelação? Essa palavra, ela é uma palavra revelada, ou essa palavra é uma palavra que o escritor escreveu porque ele achou que era aquilo? Os irmãos creem que é o quê? Que é uma revelação de Deus? Ou é algo que algum escritor antigo criou? Revelação.
Então, quais são os dons da revelação? São o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do... Então, quando Paulo fala da revelação, da profecia, ele está falando dessa revelação. Então, nós temos que buscar os melhores dons. E quais são esses dons que nós temos que buscar? O dom do... E o dom do... Algum irmão aqui já ouviu falar da campanha da busca do dom do conhecimento? Mas da busca do falar em língua já. Campanha da busca do batismo do Espírito Santo. Tem em todo lugar aí. Campanha da busca do dom de línguas. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar os melhores dons. Meu Deus, nós temos um culto específico. Todas as igrejas têm um culto específico. Algumas dois. Que não tem o nome campanha da busca do dom da palavra, do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom do discernimento. Não é com esse nome, mas tem. Quais são? O culto de ensino e a escola bíblica. Mas quem dá o culto de ensino às vezes fica chateado, porque no culto de ensino, que é o culto mais importante, pelo menos para mim, os irmãos ou alguns dos irmãos não vêm. Ou seja, esses irmãos não estão buscando os preciosos e melhores dons. Por quê? Porque a igreja ela não perece, irmãos. Por isso que é sempre bom anotar. Uma pena, eu poderia anotar para os irmãos irem anotando todas essas informações, mas depois os irmãos podem acessar o Facebook e assistir de novo isso que está sendo dito aqui. E no canal também do YouTube que nós temos lá. joga lá. Amém. Pode pegar lá e jogar no canal. Tá, joia. Então, a igreja ela não perece porque há manifestações do Espírito. A igreja ela perece porque há falta de conhecimento, porque as pessoas não estão buscando os preciosos e melhores dons. Seguindo adiante, depois dessa questão dos dons da revelação, nós temos qual variante ou qual divisão dos dons, além dos dons da revelação. Quais são os dons da revelação? São dons de sabedoria. Qual é o outro? E discernimento. Além desse dom de revelação, nós temos uma outra divisão, que é qual? Os dons de... Tranquilo. Dom de? Quais são os dons de poder? Fé. Milagre. Cura. Mais algum? Os irmãos podem repetir? Fé. Fé. Cura e milagre. Depois dos dons de revelação vem os dons de poder. E os dons de poder? Fé. Tudo isso os irmãos têm aí na apostila. Fé. De operação de milagres, amém? E cura. Para eu ter fé em algo, eu preciso ter um contato com esse algo. Que hora que acabar a aula, reverendo? Porque senão a gente vai até amanhã. Os irmãos estão tranquilos de irmos até amanhã? 9h30. 9h30, né? É que é muita informação, mas também, vamos lá, vamos tentar aproveitar aqui. Para que eu tenha fé em algo, eu preciso ter uma ideia desse algo. E São Tomás de Aquino, ele defendia 5 vias de conhecimento de Deus, que era, dentro da ideia dele, o argumento ontológico,
ontológico, teológico, teleológico, cosmológico e filosófico. Para que eu tenha um conhecimento ontológico, eu preciso do filosófico. Para que eu tenha um conhecimento teológico, eu preciso do teleológico. Mas para eu ter um conhecimento cosmológico, eu não preciso de nenhum, porque é pela análise. Como assim? Quando eu olho para o céu e eu vejo a imensidão do céu, uma das coisas que eu penso é: quem criou tudo isso? Então eu não preciso das outras. Quando eu olho as estrelas, eu imagino: quem colocou essas estrelas ali? Então eu começo a desenvolver o pensamento. E baseado nesse pensamento, eu crio fé de que alguma coisa superior criou todas essas coisas. Eu tenho fé. Então, para que eu desenvolva o dom de fé, eu tenho que ter contato com alguma coisa. E por que nós temos fé em Cristo? Porque nós temos contato com a sua palavra. Meu Deus, aleluia. E é por isso que antes do dom do poder, vem o dom da revelação, que tem os dons que referem-se à palavra, que é sabedoria, conhecimento e discernimento. Está vendo que tudo é uma ordem? Glória a Deus. Então, quando eu tenho isso, eu desenvolvo a fé nisso. E quando eu desenvolvo fé nisso, eu tenho a condição de que, crendo, a cura. E qual a maior cura do paralítico que levanta? Qual a maior cura? A maior cura é a lepra. A lepra da alma, a chaga mortal, o pecado. Porque todos nós estamos destituídos da... Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Glória a Deus. Então, quando eu tenho sabedoria, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho discernimento, conheço a palavra, eu desenvolvo a fé, e com a fé eu consigo ter a cura da minha alma debilitada. E é através da palavra eu sou curado. Eu sou curado do vício. Eu sou curado da bebida. Eu sou curado da pornografia. Eu sou curado das relações mistas. Eu sou curado da agressividade. E quando eu sou curado disso, eu começo a cultivar em mim, por isso que há uma articulação, os frutos que é mansidão, temperança, gozo, paz, bondade, ânimo, fidelidade, fé, domínio próprio. Não há lei para essas coisas, né? Então eu consigo trazer cura para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Por isso que conhecer a palavra é fundamental. Aleluia! E qual o maior milagre? Qual é a maior operação de milagre? Qual é o maior milagre? O milagre da salvação. O milagre da salvação. Alguém consegue fazer ou realizar o milagre da salvação na vida de alguém? Isso é obra do Espírito? Mas por quê? Porque ele mesmo diz que quem é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito. Não é o Espírito? A matéria é o quê? Perdeu, matou, louco? Gia. O Espírito. Meu Deus. Então eu consigo operar milagre. Uma coisa vai puxando a outra, até chegar na terceira divisão.
Nós temos os dons de revelação e os dons de poder. E depois vem qual? Os dons de expressão. Eu primeiro me encho e agora eu expresso. O que é expressão? O que é expressão? É você soltar, é você falar algo, é você mostrar algo, você está expressando algo. E aí sim você tem as línguas. Qual mais? A profecia. E qual mais? Interpretação. A interpretação. Mas para que eu profetize, e qual que é a maior profecia? É a Palavra. Para que eu profetize, eu preciso ter todos esses outros dons. Meu Deus. Não existe, irmãos, se ensinar os irmãos isso, não existe. Isso é questão lógica. Ou você tem os dons do Espírito, ou você não tem os dons. Olha aí. Eu tenho, são quantos dons, irmãos? São 9. Ah, eu tenho um, qual? De língua estranha. Não, você não tem. Fala isso, é o resto. Vocês estão aí, mano. Ou você tem os dons, ou você não tem nenhum dom. Meu Deus. Por quê? Eu tenho o dom da revelação. Eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento e eu tenho discernimento. Revelação da palavra, eu conheço. Através disso eu desenvolvi fé. Eu tenho o dom da fé. Com fé eu tenho o dom da cura. Eu consigo, eu curei e curo as pessoas com a fé. Com o dom da cura da fé eu sei que creio na salvação, que é o maior milagre, é o dom da salvação. Meu Deus, aleluia. Aleluia. E quando eu tenho todos esses dons, aí eu consigo o quê? Expressar. Eu estou tão cheio do dom de Deus que eu expresso. Eu interpreto a palavra de Deus. Eu profetizo a palavra de Deus. Eu falo em línguas mediante a palavra de Deus. E eu não falo referente a línguas angelicais, porque Atos 2 são línguas da terra e não angelicais. Línguas do Oriente Médio da época, porque eram pessoas simples, camponeses, que estavam se juntando nos dias de Pentecostes. E com vento impetuoso, não foi um vento não, irmãos. Quando se fala vento impetuoso, fala da forma como o Espírito Santo tomou o lugar. Não veio um vento e foi derrubando árvore, não é isso. O vento ele é veloz. E com essa velocidade o vento vai mudando todo o cenário de um lugar. A velocidade com que o Espírito Santo veio, de repente todos começaram a falar em línguas estrangeiras. E em função disso, as pessoas foram entendendo e tendo a interpretação. E consequentemente, depois da manifestação que aconteceu, Pedro pregou. E no primeiro culto, 3.000 almas. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é uma questão lógica.